A palavra é para você essa noite. Diz comigo assim: a palavra é para mim. Então abra a tua Bíblia comigo, quem trouxe a Bíblia, ou aqui no telão, no livro de Números, no capítulo 13, do versículo 23 em diante. Uma história muito conhecida, mas algumas coisas que a gente vai entender essa noite, alguns pontos importantes dessa história. Irmãos, aquilo que a gente ouve aqui não tem que ficar aqui, a gente tem que sair daqui com a palavra e viver nos nossos dias, no nosso dia a dia, irmãos. Cada dia que a gente viver, segunda, terça, a gente tem que estabelecer aquilo que a gente tem ouvido de Deus aqui, amém? Isso aqui não é para você ouvir e ficar aqui, é para você viver na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua história. Deus chamou você para ser vencedor, amém? Deus tem uma promessa para a tua vida. Livro de Números, no capítulo 13, versículo 23 em diante, diz assim: depois chegaram ao vale de Escol, e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Gades, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. E eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde vocês nos enviou. De fato, ela é boa, ela é rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes, e tem muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus e os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir. Porém os outros que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Então naquela noite, no capítulo 14, irmãos, então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto, porque será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, as nossas mulheres, os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos levantar outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entramos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre
a tenda. Amém? Irmãos, é um texto longo que eu li, mas eu quero meditar com vocês essa noite. Tem uma palavra de Deus para nós através desse texto. Irmãos, o primeiro passo é que eles chegam diante do lugar da promessa. Tinha uma promessa. Qual era a promessa, irmãos? A terra prometida. Irmãos, Deus, como eu sempre falo aqui todos os domingos, Deus não te fez para ser alguém de insucesso. Deus te fez para ser alguém de sucesso. Alguém abençoado. Alguém que tem a promessa de uma terra boa, de um lugar aonde você vai plantar e colher os melhores frutos. E eles chegaram diante dessa promessa. Então, antes deles entrar, Moisés, junto com Arão, diz assim: ó, vamos levantar 12 espias, 12 homens, e vamos enviar, para que nós podemos saber e ter a visão do lugar que Deus nos prometeu. Primeiro passo, irmão, tudo aquilo que Deus nos promete, toda promessa, Deus, antes de te entregar, Ele revela ela para você. Deus não te pega, irmãos, você sabe, devagarzinho, quando Deus fala para Moisés assim, para Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio da parentela, e vai para um lugar que eu ainda... Ele vai, conforme você vai caminhando na presença de Deus, Ele vai revelando para você o lugar da promessa. Você precisa o quê? Caminhar na presença, caminhar debaixo da vontade, caminhar debaixo da promessa. Aquele lugar é uma promessa. Só que antes de eles herdarem o lugar da promessa, eles precisavam ter a visão do lugar. Antes de você se tornar herdeiro daquilo que Deus prometeu, você primeiro precisa conhecer, ter revelação da promessa de Deus. Primeiro você precisa ter visão daquilo que Deus te prometeu. Não é um tempo mais, irmãos, de você caminhar debaixo de uma oratória, mas é um tempo de você buscar a revelação daquilo que Deus te prometeu, irmão. Ontem eu estava sentado com um amigo ímpio, e ele disse assim: olha, como eu acho lindo as pessoas que conhecem a Bíblia. Porque a pessoa que conhece a Bíblia, eles tomam as decisões certas, eles fazem certo. E é verdade, irmãos, porque quando você conhece a palavra, ele disse isso assim com essas palavras. E no mesmo momento o Espírito Santo diz ao meu coração: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus te liberta de toda mentira, de todo engano que o diabo constrói lá fora. Amém? Então você precisa, antes de Deus te entregar o lugar da promessa, pode ter certeza que Ele vai te mostrar, Ele vai te apontar, Ele vai dar a visão para você daquilo que Ele te prometeu como herança. Amém? Antes de você, quando você projeta algo, quando você projeta algo, ou casamento, ou financeiro, ou profissional, ou empresa, ou algo tipo assim, você começa a olhar com os olhos da imaginação. E quando isso flui de Deus, Deus começa a trazer ao teu coração os seus sonhos começam a fluir em você, porque esse é o lugar que Deus está te mostrando, e esse é o lugar que Deus está preparando para você, o lugar da promessa. Então, esse projeto dos espias ir até o lugar da promessa é algo totalmente de Deus, porque eles precisavam ter primeiro a visão antes da herança. Ninguém herda nada sem antes a visão. A herança está totalmente ligada com a visão. Mas isso, irmãos, a herança está pronta, e a pergunta é: como é que você está olhando para o lugar que Deus te prometeu? Como é que estão os teus olhos? Como é que estão os teus olhos espirituais? Como é que estão os teus olhos da fé? Como é que está a sua fé? Como é que você está diante daquilo que Deus está te prometendo? Olha só, irmãos, quando eles chegam lá, os 12 espias, na terra prometida, no lugar da promessa, no lugar que Deus tinha prometido há anos atrás, são 12. 2 enxerga de uma maneira, mas 10 enxerga diferente. Estão entendendo? Irmãos, vai ter pessoas andando com você, olhando para o mesmo lugar que você está olhando, e você vendo de uma maneira e eles vendo de outra. Ah, pastor, por quê? Porque você está olhando com os olhos do céu, enquanto pessoas estão olhando com os olhos da carne. Deus te chamou para ter visão de águia, visão do Espírito, uma visão do reino dos céus. Enquanto as pessoas estão vendo o fim, você está vendo o começo. Quando as pessoas estão vendo dificuldade, você está vendo a vitória de Deus chegando para você, amém?
Aleluia. Você precisa sair daqui essa noite enxergando como Deus quer que você enxerga, com os olhos da fé. Aleluia. Irmãos, 12 homens entram no mesmo lugar, 12 homens olham para o mesmo lugar, 12 homens olham para a mesma terra, mas 10 homens se apavoram, tem medo. 10 homens interpretam de forma diferente, começa a discernir de forma diferente. Irmãos, Deus nunca te chamou para algo fácil, Ele te chamou para algo grande. Mas quanto maior é o que Deus vai fazer na tua vida, maior vai ser o gigante que você vai ter que derrubar. Quero abrir um parênteses dentro dessa mensagem e falar sobre um gigante. A Bíblia diz que Golias ficou afrontando o povo de Israel por meses, Mateus, por meses. Eles armavam, eles ficavam de frente a frente, o exército de Israel contra os filisteus, e ali eles estavam prontos para guerrear. Quando o gigante se levantava e gritava contra o povo, a Bíblia diz que o povo se escondia na caverna, que o exército de Israel corria. Eles não tinham coragem de derrubar o gigante. Eu quero que você escute bem o que eu vou dizer. Se você não olhar para o seu problema, para os gigantes da tua vida de frente, gigantes foram feitos para serem derrubados. Não se esconda dele, enfrente ele, olhe para ele. Amanhã você vai levantar e você vai ter vários gigantes para enfrentar, e Deus está dizendo para você: pode ir, filho, porque eu estou com você. Não se esconda, irmãos, não se omita, não entre para dentro da caverna. Problemas foram feitos para serem resolvidos, gigantes foram feitos para serem derrubados. Deus é mais na tua vida, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Golias tem que ser derrubado, e a força de Davi está em você. Aleluia. Para de olhar para os lados, irmãos, para de se esconder nas cavernas, começa a olhar para as recompensas de Deus. Quando Davi chega diante do povo, todo mundo com medo de Golias, o rei tinha decretado uma recompensa. Ele disse assim: ó, quem lutar contra o gigante e vencer o gigante, não vai pagar mais impostos, e vai casar com a filha do rei. Davi tinha recebido a promessa de se tornar rei, mas não tinha se tornado rei ainda. Mas quando ele chegou ali, ele prestou bem atenção no que, irmãos? Na recompensa. Ele tirou os olhos do gigante e olhou para as bênçãos. Começa a tirar os olhos do problema e começa a olhar para o setor de bênção, para o setor da promessa, para o setor que Deus te deu. O gigante é apenas um detalhe, o gigante é só uma escada para você chegar no lugar de sucesso, irmãos. O problema tem que ser resolvido, sabe por quê? Porque você só se torna vitorioso quando você vence o problema. Aleluia. Então, quando todo mundo estava com os olhos no gigante, ele prestou atenção nas recompensas. Ai, pastor, mas será que Davi não era interesseiro, pastor? Será que Davi só não quer as bênçãos? Não, irmão, não é tempo de recuar, irmão. É tempo de ir para cima. É tempo de derrubar os gigantes. É tempo de vencer as batalhas. É tempo de conquistar as terras novas que Deus te prometeu. Aleluia. Irmãos, tem muita gente abrindo mão das suas bênçãos. Eu estou abrindo mão. Você está abrindo mão não é por causa de Deus, você está abrindo mão porque você é covarde. Você está abrindo mão porque você não tem coragem. Você está abrindo mão porque você não quer lutar. Deus está te dando uma adrenalina essa noite, dizendo assim: meu filho, levanta e anda, guerreia, vai para cima, derruba os gigantes, vai enfrentar as batalhas, vai para cima, cria soluções, vai para cima, não pare agora, eu estou com você. Aleluia. Irmãos, eu acho incrível quando aqueles caras chegam na terra prometida. A Bíblia diz que eles tiveram que pegar um pedaço de pau, pegar o cacho de uva era tão grande que eles amarraram nesse pedaço de pau, e 2 tiveram que carregar, um na ponta e outro na outra, de tão grande que eram os frutos. Eles pegaram figo, falou: vamos levar, os frutos são gigantes. Irmãos, você quer ter bênçãos gigantes, quer colher frutos extraordinários, mas quer ter a luta desse tamanhozinho? Quer ter a batalha? Não quero a batalha, pastor. Não vou não, eu só quero a bênção. Irmãos,
Não tem bênção, irmão, sem reino estabelecido. Não tem vitória sem batalha. Ah, mas e o meu Deus? O teu Deus é o general do exército. Aleluia. E você é o soldado, meu irmão. Então você tem que guerrear. Você quer os frutos da terra, você quer o leite, você quer a uva, você quer o figo, você quer tudo aquilo que a terra dá de bom, mas você não quer enfrentar os gigantes, você não quer derrubar as muralhas, você não quer ir para cima. A igreja tem que deixar de ser covarde e começar a arregaçar as mãos e falar assim: eu sou filho de Deus, do Senhor dos exércitos, general dos exércitos, o leão da tribo de Judá, aleluia, o que venceu a morte. Irmão, se ele venceu a morte, o que Deus não pode vencer ao teu favor, irmão? Oh, aleluia. Toma posse essa noite. Tem gente que só está querendo vir buscar o fruto. Eu quero dizer para você, irmãos, amanhã você vai sair daqui com trilhões de gigantes para derrubar, mas você vai terminar o dia dizendo assim: hoje ele me fez vencedor, aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus, irmãos. Aplauda o Senhor. Da mesma forma que o Espírito Santo te conforta, ele te confronta essa noite. Ele não está levantando crianças, ele está levantando homens e mulheres dispostos a guerrear, aleluia. Então, irmãos, não olham como todos estão olhando, irmão. Tem pessoas ao teu lado que estão vendo um país falir, mas você vai ver um país prosperar. Pastor, mas eu estou enxergando diferente daqueles que estão ao meu lado. Você está enxergando com os olhos da fé, com os olhos do Espírito. Irmãos, olha só. Quando aqueles caras chegam na terra prometida, os 12 espias, quem que morava lá, irmãos? Você pode ver que o texto que nós fomos lendo, a Bíblia trata de citar o nome dos povos: os amorreus, os hebedeus, os bedeus, e um monte de bedeus, irmão. Tem gente ocupando o teu lugar, porque você retrocedeu. Quem quer o teu lugar é o inimigo. Quem quer o teu lugar da vitória é Satanás. Quem quer o teu lugar da bênção é o diabo. Ele quer ocupar o lugar que Deus prometeu para você. Quem quer o teu lugar de promessa é o inimigo. E quando você retrocede, e quando você não tem força, e quando você desanima, e quando você para, e quando você tem medo, o inimigo começa a ocupar o lugar que foi prometido para você, o lugar que Deus preparou para você. Irmãos, nós não podemos deixar o inimigo tomar posse daquilo que Deus prometeu para mim e para você. Eu quero dizer para você essa noite, o diabo tem ganhado muitas famílias, Mateus, porque pais desistiram do casamento, esposos desistiram do casamento. O diabo tem ganhado muitos filhos e filhas para o mundo lá fora, para os vícios, para as drogas, para as noites, para as boates, porque mães e pais desistiram dos seus filhos, de levar eles para o altar do Senhor. É mais fácil assim, porque pelo menos não, irmãos, não desiste do teu casamento, não desiste dos teus filhos, não desiste do seu chamado, não desiste daquilo que Deus prometeu para você, aleluia. Não deixa o inimigo tomar conta daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te prometeu. Quando você abre mão, o inimigo toma posse do que é teu, irmãos, aleluia. É uma palavra, irmãos, de coragem essa noite, de ir para cima. Não deixa o diabo ocupar o lugar que é teu, o lugar que Deus te prometeu, aleluia. Quando eles chegam lá, quem era o povo que estava morando? Era os povos que não era dono da promessa. A promessa era para o povo de Israel, para o povo de Deus. Tem ímpio lá fora, sendo bem sucedido no seu lugar, porque você não tomou posse da bênção ainda, porque você teve medo e desistiu no meio do caminho. Tem pessoas prosperando na mesma profissão que você, porque você não tem a vontade e nem o anseio de buscar o conhecimento que ele buscou, saber o que ele sabe, de investir o que ele investiu, o tempo que ele se dedicou. Mas eu acho que o dinheiro é do Satanás, o dinheiro é do diabo. Mas todo mundo quer o dinheiro. É algo incrível. Quando o dinheiro está na mão dos outros, é de Satanás. É de Satanás que deu. A primeira oportunidade que tem, está passando no corredor de ouro e pegando um envelope de ouro.
passando no corredor da fé, pegando envelope de ouro, para Deus dar uma prosperidade. Mas quando está na mão dos outros, é porque é do diabo. Irmãos, sabe o que acontece? Tem gente, enquanto tem muito crente se escondendo, tem ímpio trabalhando 2 vezes mais que você. Quando tem muita gente se omitindo, tem ímpio buscando conhecimento muito mais que você. Quando você tem medo de arriscar, de investir, tem ímpio fazendo os grandes investimentos e dando passos na tua frente. Deus, por que ele conseguiu ser bem sucedido? Chegou lá na frente, tem o carro que eu queria ter, eu não consegui ter, ele tem, não vai na igreja, não vai lá. Porque ele está ocupando o teu lugar. Não era ele que tinha que estar, era você que tinha que estar. Só que você fez que nem esse povo, chegou diante da promessa, quis voltar para trás. E tem muita gente, irmão, que voltou para trás. Tem muita gente que em vez de olhar para as bênçãos, começa a olhar para as dificuldades. Dos 12, 10 começou a olhar para os gigantes, para o tamanho das muralhas, para o tamanho dos gigantes que moravam perto do mar, do outro povo ali. Os caras são fortes, a gente parece gafanhoto diante deles. Eles olham a gente e vê uns gafanhotos pequenininhos, não dá para vencer, as muralhas da cidade são grandes, tal. Aí Josué e nosso amigo Calebinho começam a olhar para a fruta e falar: a fruta é boa mesmo, cara, esse lugar é meu mesmo, eu quero esse lugar. Não abre mão, irmão, daquilo que é teu. Deus preparou para você e não para eles. Eles só estão ocupando porque você não tomou posse. Amém? Sabe que eu fico, esses dias, eu estava procurando uma palavra em Deus para a minha vida, em Deus, vou confessar isso para os irmãos. Eu procurando uma palavra em Deus, uma direção para a minha vida, sabe assim, Deus, eu quero te ouvir, Deus, eu vou dar alguns passos de fé para poder te ouvir. Nem minha esposa sabe disso. Eu fui tomar um café com um empresário nessa terça-feira, amanhã, e ele disse para mim assim: cara, ele fez eu enxergar de uma maneira que eu não tinha enxergado. E na hora que ele falou comigo, acendeu um fogo dentro de mim, cara. O Espírito Santo acendeu uma chama dentro de mim. Ele disse assim: cara, profissionalmente você faz o que todo mundo queria fazer. Você tem o que muita gente não conseguiu ter profissionalmente. A tua empresa cresceu na pior fase do Brasil. A tua empresa é um milagre. Enquanto você quer andar, tá difícil. Acendeu uma chama, um fogo dentro de mim. Ele falou assim, a hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou assim: eu sempre estive com você. Eu sempre estive com você. Eu estou com você. Acendeu um fogo. Sabe o que ele fez? Ele começou a me contar a história de um cara do ramo, e ele fornece, irmãos, eu não vou falar o nome dele aqui, nem o nome da empresa. Ele fornece matéria-prima para todas as concessionárias do Brasil e exporta para as concessionárias. E esse cara é amigo íntimo. Esse cara foi padrinho de casamento desse empresário que eu estava tomando café na terça-feira. Ele falou para mim assim: sabe o que esse cara faz, pastor Tiago? Ele financia missões portas abertas. Já ouviu falar? Ele é um dos maiores mantenedores dessa missão. Ele tem um barco na Índia. Aquilo começou a me arrepiar. Ele falou assim: cara, no segmento dele, sabe quem que tem? É fulano que é maçom, é fulano que é espírita. Mas ele levanta no meio dele e fala assim: eu sirvo o Senhor dos exércitos e eu prospero mais que todo mundo. Aleluia. É nesse Deus que eu acredito, irmão. É no Deus de vitória. Deus não te fez para parar, irmão. Aleluia. Depende mais de você do que de Deus, porque Deus já te deu a terra. Depende mais da tua vontade, da tua fé, da forma que você olha, do que Deus em você, irmão. Deus já lhe entregou a promessa, a bênção. Seja a tua bênção na terra. Faça você a diferença. Não olhe para as crises, não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades. Comece a olhar para os frutos que Deus lhe prometeu. Aleluia. 40 dias aqueles caras espionaram, eles voltaram, 10 caras com sentimento de desistir, querendo desistir, mas 2 falavam assim: nós vamos,
E Deus vai fazer a gente vencer aquele povo com facilidade. Irmãos, o massa de estar em Deus é saber que as lutas vão vir, mas que você vai derrubar os gigantes. Irmãos, quando o povo estava todo mundo assim com medo de Golias, Davi não estava nem vendo, ele queria saber das vantagens que ele ia ter. O que eu vou ter, cara? Eu vou casar com a filha do rei? Não vou mais pagar imposto? Bora, eu vou enfrentar o gigante. Irmãos, a diferença é que Davi estava na presença do santo, ele sabia com quem ele estava. Por isso que eu falo para você, enquanto uma multidão de um exército queria desistir, um homem fez a diferença. Enquanto 10 queria voltar para trás, 2 olhou com os olhos do céu. Irmãos, as pessoas que estão ao teu lado não estão enxergando como você, querem parar, mas você vai prosseguir, vai continuar. Oh, não tire a mão do arado, continua, caminhe, ande com fé, olhe com os olhos do céu. Oh, aleluia. Cara, e o mais massa de tudo isso, aí eles voltam com os frutos, chegam lá, conta a história, eles prestam um relatório para os líderes. Quem era o líder? Moisés e Arão. Os 10 contam o que eles viram. A terra é boa. Olha o tamanho dos frutos, gigante, tem que carregar em 2 as uvas. A terra é perfeita, mas não dá, não é para nós. Não é para nós. As muralhas são grandes, os inimigos são muitos, não dá para nós. Cara, fica atento. É só você entender. Deus tinha abrido o mar para eles. Deus tinha destruído o exército dos egípcios. Deus já tinha feito proezas a favor deles. A palavra já tinha liberado, a terra é tua. Os caras estão olhando o presente. Quem olha o presente, esse é o mal do investidor. O bom investidor não olha hoje, ele investe hoje para receber lá na frente. Pastor, o senhor está falando de negócio, de dinheiro? Não, a palavra de Deus diz, se você semear hoje, você colhe. Você colhe aquilo que você... Quanto tempo demora para você colher aquilo que você plantou? Quando um agricultor ele planta, ele colhe no mesmo dia? Ele precisa da chuva, ele precisa do sol, ele precisa das providências que vêm do... Você sabe qual que é o problema de hoje? Que a igreja aprendeu mal, ela quer a benção hoje. Eu quero hoje, é hoje, é hoje. Irmãos, presta atenção. O semeador, ele semeia. O bom investidor, ele lança semente. Ele está olhando lá na frente, ele está esperando, ele sabe da palavra liberada, ele sabe que hoje está difícil, que hoje os exércitos são muito, que os gigantes são muito, que está estreito, que está apertado, mas ele é o semeador, ele está olhando para onde? Para frente, e ele sabe que lá é a boa colheita, porque lá foi liberada a palavra ao teu respeito. Deus tinha dito para eles quando eles saíram do Egito: ei, eu tenho uma promessa para vocês, uma terra que mana leite. Antes era só uma promessa, hoje você já está vendo a bênção, você só precisa tomar posse dela. Antes você só tinha a promessa de ter um casamento, hoje você já vê ele. Antes só tinha a promessa de ter um filho, hoje você tem ele. Antes só tinha a promessa de ter uma empresa, hoje você tem ela. Você só precisa tomar posse hoje e agarrar com as mãos e dizer: eu vou para cima. Aleluia. Não pare, irmão. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Não olhe como eles olharam. Josué e Caleb falaram assim: não, nós vamos vencer eles com facilidade. Por quê? Não está escrito, mas eu penso. Ao raciocínio de pessoas inteligentes, de grandes investidores. Pode ver que os caras se tornaram líder depois. Por quê? Inteligência. Quanto gente queria desistir, os caras estavam na frente. Os caras, se Deus prometeu, Deus não volta atrás com a sua palavra. Se Ele me chamou para ser vencedor, não importa qual é o tipo de inimigo, qual é o tamanho do gigante, eu vou vencê-lo. Então os caras estão olhando para onde, irmãos? Para o futuro. Pare de olhar para hoje. Hoje está difícil, mas a bênção vai vir. Hoje está a tempestade, está grande, mas a bonança vai vir. A noite hoje está te sufocando, mas o amanhecer vai chegar. Olha para frente, olha para o lugar da promessa. Tira os olhos da dificuldade, tira os olhos de hoje e começa a olhar para a promessa. E ali, irmãos, olha só,
E eles trazem e prestam um relatório. Ah, Moisés, Arão, assim, assim, conta para o povo. E ali o povo se reúne junto com os 10, fala assim: por que Deus trouxe a gente aqui para morrer nesse lugar? Por que Deus tirou a gente do Egito? Por que Deus nos tirou de lá, da prisão? Era melhor morrer lá então no Egito. Vamos levantar um líder para que eles possam nos levar de volta para o Egito. Olha só, irmãos, você está diante da tua bênção, você está diante da tua promessa, você está num lugar de onde Deus falou assim: é teu. Você está vendo as provas da bênção, olha o tamanho dos frutos, é teu, só não está nas tuas mãos, está nas mãos de quem não devia estar. É tempo de você entrar, tomar posse daquilo que é teu. Mas você sabe o que o povo quis fazer? Levantar um líder para voltar. É mais fácil, irmão, desistir, voltar para trás, retroceder, abrir mão de coisas, do que lutar por aquilo que Deus lhe prometeu. Eles queriam levantar um novo líder. Você sabe o que acontece? Isso é o mal da igreja, irmão. Agora é algo forte. Quando o mal da igreja é assim, ela quer sempre um pastor que fala aquilo que ela quer ouvir. Ela quer sempre um líder que fala aquilo que ele quer ouvir. Sempre uma palavra que conforta, irmãos. O reino de Deus está dizendo para você, ó, Deus está falando para você essa noite, não é noite de conforto, é noite de confronto. É noite de você sair daqui como soldado. Tem muita gente que entrou aqui querendo desistir de muita coisa. Tem muita gente que entrou aqui querendo desistir de projetos, de sonhos. Tem muita gente que entrou aqui já desanimado de tantas coisas que viu de dificuldade durante a semana. Tem gente que entrou aqui já como esse povo: vamos voltar para o Egito. O que o pastor tem pregado todo domingo, todo dia, não está acontecendo na minha vida. Deus está dizendo para você hoje: regaça as mangas. Quem quer voltar para trás não é herdeiro, não é filho, porque filho morre pela causa do pai. Por isso que eles quiseram levantar outro líder, porque o líder que Deus levantou, Deus sabia que não ia retroceder, que era Moisés. Vocês estão entendendo, irmão? Eu creio também, levante as mãos, eu profetizo sobre novos pastores para esse tempo, pastores que não vão largar missões, ministério por causa de um rabo de saia, por causa de uma mulher, por causa de dinheiro, pastores que estão olhando para a promessa, para o lugar onde Deus chamou para ir. Eu profetizo nesse tempo na igreja, aplaudo o nome do Senhor Jesus, amém? Eu profetizo em nome de Jesus um novo tempo para o povo, um novo tempo para os líderes. É um tempo de líder não desistir do chamado. Aleluia, aleluia. Irmãos, e aí olha só, como chama aquele negócio que sai na internet que é falso? Fake news. Rapaz, vai que peso aí, todo mundo sabe. Falou de internet, hein, mas que coisa, hein? Mateus até falou no microfone: fake news. A Bíblia diz que começa a se espalhar as notícias mentirosas entre o povo. Os 10, olha só, os 10 que viram que a terra produzia, começou a espalhar mentira entre o povo, dizendo: aquela terra, olha aqui, irmãos, está escrito aqui, ó, vamos lá. Assim, no versículo 32, assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. Quando você começa a andar com pessoas que não têm a coragem dos céus, elas começam a inventar mentiras para que você também não consiga chegar no lugar da promessa. Começa a falar: lá não é bom, não faz isso não, que não é bom. Tem muita gente dizendo para você que não é bom, enquanto Deus está dizendo para você: filho, lança a semente que eu vou derramar chuva sobre essa terra. E tem gente dizendo para você: não faz não, o negócio não é bom, não casa não, que isso aí é ruim, não faz isso não, que isso não vira não. São as mentiras daqueles que não têm coragem, irmão. São as mentiras daqueles que não querem o seu sucesso. São as mentiras daqueles que não querem o lugar, que você chegue no lugar da tua promessa. Quem que é o pai da mentira, irmãos?
quem que você acha que estava com aqueles caras? Que estava contando mentira? Quem que você acha que estava infiltrado no meio dos 10 espias? O próprio diabo, irmãos. Porque como eu disse, quem não quer que você chegue no lugar da bênção, é o inimigo. Quem que não quer que você seja um sucesso, é o inimigo. Porque Deus lhe fez para ser um sucesso nessa terra. Deus lhe fez para ser uma luz que brilha, um sol que brilha ao meio-dia. A Bíblia diz que Jesus é o sol que brilha ao meio-dia. E quando as pessoas perguntam para você, que religião você é? Eu sou cristão. O que você está dizendo? Eu sou Cristo. Quem você é? Eu sou o sol que brilha ao meio-dia. Eu vim para brilhar nessa terra. Aleluia. Eu vim para ser um sucesso. Oh, aleluia. É isso, irmão. Quem não quer que você vá é o diabo, contando mentiras para você, dizendo que não vai dar certo, falando que você não vai conseguir, que a terra não é boa, que o negócio é ruim. Mas Deus está liberando a palavra para você. Lança semente, que Deus vai derramar chuva sobre a sua terra. Lança semente, lança semente. A Bíblia diz, no texto que nós estávamos lendo, irmãos, que mesmo assim o povo estava convencido em desistir, que mesmo assim eles queriam ir embora. Cara, você imagina Moisés, o cara vai lá, prega uma mensagem para o povo, convence o povo a sair do Egito, sai, caminha com o povo 40 anos no deserto, eles chegam diante da bênção, e o povo não quer entrar no lugar da bênção. A Bíblia diz que Moisés e Arão, eles caem de joelho no chão, chorando. Irmão, você imagina uma missão falida. Pô, eu fiz tudo. Você imagina, nossa, eu fui lá, eu fui instrumento de Deus, libertei o povo dos egípcios, sabe, Deus esteve com a gente, caminhei com o povo 40 anos no deserto, andando, agora nós estamos diante da promessa, do lugar de bênção, do lugar de honra, dos prodígios de Deus, do lugar da vitória, e o povo não quer voltar para trás. Moisés cai no chão chorando, desesperado, apavorou. Moisés é a geração, irmãos, presta atenção, é a geração que eu digo assim sempre, que é a geração que veio antes dessa geração, dessa minha geração, desse tempo que Deus chamou como pastor. Levou o povo, caminhou com o povo, sofreu, chegou diante da bênção, mas está tão cansado, irmão, está tão fadigado, que o que resta é chorar, que o que resta é se dobrar e chorar. Essas são a geração dos pastores velhos, irmãos, caminharam com o povo, andaram, levaram, está diante do lugar da promessa, levou até aqui, e quando chega diante da bênção, sabe o que o povo quer? Quer voltar, quer desistir, os pastores estão cansados. Mas diz comigo assim, levante as mãos: eu sou essa nova geração. Sabe quem é essa geração, irmãos? Que agora nós vamos chapar na glória mesmo. Sabe quem é essa geração? Quando o povo, olha só, 3 personagens diante de tudo isso, do cenário. O povo querendo voltar, retroceder, desistir, porque desanimado com as batalhas, com os gigantes, não dá, quero desistir. Moisés, o líder, o pastor cansado, se prostra e chora. Oh, aleluia. Mas a geração de Josué diz assim: eu sou a geração de Josué. Diz comigo, eu sou a geração de Caleb. Olha só, irmãos, a Bíblia diz que Josué e Caleb entram dentro do ambiente que eles estavam, diante de toda a congregação, e fala assim: ei, não vamos embora, não vamos desistir. Se for a vontade de Deus, nós vamos entrar lá, e nós vamos derrubar os inimigos, vamos tomar posse da bênção, tomar posse da promessa, tomar posse da herança, porque Deus nos deu. Aleluia. E você sabe o que é mais massa, irmão? Que enquanto os pastores da antiga geração estavam cansados, chorando, o povo querendo desistir, esse mesmo povo, que é o que condena essa geração que Deus está levantando, um povo religioso, que quer voltar para trás, que não quer deixar essa nova geração tomar a herança daquilo que Deus prometeu, pega as pedras para apedrejar Caleb, Moisés e Josué.
Mas sabe quem que é o advogado deles, irmãos? Sabe quem que estava com eles, irmão? A Bíblia diz que quando o povo pega as pedras para apedrejar Josué e Caleb, a palavra de Deus diz que a glória do Senhor é derramada sobre a tenda. Sabe o que Deus faz, irmãos? No servo meu você não toca, no filho meu você não toca, ele é meu eleito e ele vai herdar a promessa. A Shekinah chegou, a glória chegou. A Bíblia diz que a glória de Deus invade. Sabe por causa de quê, irmãos? Por causa de dois carinha. Eu quero dizer para você que você, essa geração, você atrai a glória de Deus. Quando você se compromete com as coisas do céu, Ele não te deixa sozinho. Eles não tinham só, agora você imagina, se coloca no lugar de Caleb, se coloca no lugar de Josué. Eles agora não têm mais como inimigos só os gigantes da terra prometida. Agora ele tem o povo de Israel também como inimigo. Os pastores dele, os líderes que estavam acima deles, estão tão cansados que estão prostrados e chorando. Mas Deus, Ele não se cansa, Ele não te abandona. Não importa quantos inimigos vão se multiplicar. O salmista diz para Deus em uma oração dele: os meus inimigos se multiplicam, mas a glória do Senhor também se multiplica na tua vida. A Bíblia diz que quando eles pegaram as pedras para apedrejar os dois, a glória do Senhor invade. Irmãos, quanto maior o que Deus vai fazer na tua vida, maior vai ser os gigantes. E quanto mais Deus vai te dar, mais vai se multiplicar os seus inimigos. Porque o diabo, ele não quer derrubar aquele que está deitado, que já está caído. Ele quer derrubar aquele que Deus levantou, irmão. Aquele que está olhando para o lugar da promessa, para o lugar da bênção, para o lugar das honras. O diabo não quer que você chegue. Então sabe o que ele faz? Ele vai aumentando, ele vai multiplicando os teus inimigos, ele vai multiplicando as tuas guerras, ele vai aumentando as suas lutas, os seus problemas vão aumentando. Só que a glória do Senhor também vai aumentando, a presença vai aumentando, a glória vai chegando na tenda, a graça vai sendo estabelecida, o mover de Deus vai sendo estabelecido. Aleluia, porque é um novo tempo para essa geração, é um novo tempo para a igreja, um tempo de fé, um tempo de herança, uma igreja de sucesso. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. E eu encerro aqui. Vocês sabem qual foi o resultado, né? Aqueles caras tomaram aquele lugar, irmãos, e aquele lugar foi do povo de Deus. Depende mais de você do que de Deus, porque Deus já te entregou a bênção essa noite. Depende de você tomar posse a partir de hoje. Depende de você sair daqui agora com sangue no olho. Irmãos, quando eles partem para o lugar da promessa, olha só, Moisés já tinha cumprido a sua missão, porque Moisés é a geração que liberta, mas não é a geração que leva para o lugar da promessa. Deus, Ele continua sendo Deus, Ele vai usar um instrumento em cada tempo. Amém? Moisés, ele morre no deserto. Ele não entra, não. Ele vê o lugar da promessa, mas não entra. A missão dele acaba ali. A missão dele, Deus diz para ele assim: você vai tirar o meu povo da escravidão. Quando Moisés morre, Deus fala com Josué: o meu negócio agora é com você. Ai, Moisés, e o Manuel de Melo, e o não sei quem. Foi, irmão. Diz agora, o negócio é comigo, fala. Agora é a minha vez, cara. Deus está falando, é com você o negócio. Para de ficar olhando para trás, irmão. Acende a chama. É com você que Deus está falando essa noite. A história é com você, irmãos. Deus está escrevendo a sua história. A daqueles que viveram lá atrás, Deus já escreveu, aleluia. A história de Josué vem depois da de Moisés. A de Josué não apaga a de Moisés, mas a de Josué vive o tempo dele, de Deus na terra de sucesso. Aleluia. Então viva o teu tempo com Deus, irmão. Viva a tua história. Não entre no barco dos outros para viver a história de alguém. Viva a tua. Faça dos teus dias o melhor.
faça das tuas horas, do teu tempo, o melhor. Tem um ator americano cristão, que ele coloca num depoimento assim: fiz muitas coisas, faz muito tempo que ele é cristão. Ele diz assim: investi e errei várias vezes, mas foi errando que eu consegui ser o que sou. E aí ele termina dizendo: eu só tenho uma vida aqui, por isso que todos os dias eu faço o meu melhor. Irmão, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, irmão. Não volte para o lugar da prisão. Seja prisioneiro. Se Deus te libertou, Ele te fez para ser livre. Não volta a ser preso novamente. Viva o melhor de Deus na tua vida. Vamos ficar em pé para adorar o nome do Senhor Jesus.